Trouxe até uma colinha aqui hoje, ó. Definição: a ação ou o efeito de compor, formar um todo. Disposição que constitui um todo, constituição. Maneira como algo está ou se encontra disposto, organização. E hoje a gente vai falar de composição fotográfica e tem uma delas aqui que eu sou meio fissurado em fazer, que eu ainda não vi ninguém aqui no YouTube falando sobre isso, e eu quero te contar ela um pouquinho mais pra frente quando eu chegar no tópico certo. Então bora pro vídeo. A famigerada regra dos terços não podia ficar de fora dessa lista, e pelo fato dela ser a mais conhecida e a mais utilizada de todas, eu pensei em colocar ela aqui como primeira posição dessa lista. Inclusive, se tu for aí na tua câmera ou no teu celular e ativar a grade, basicamente tu vai estar vendo a regra dos terços. E o que ela faz? Ela separa na nossa foto 9 quadrados de 1/3 cada, ou seja, regra dos terços. E ela também divide a nossa foto em 3 terços horizontais e 3 terços verticais. E isso dá muita possibilidade pra gente. Por exemplo, tu chegou num lugar lá e tu achou aquele céu assim que tu disse, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo para fazer uma foto desse céu. O chão não tá muito chamativo, mas o céu tá. O que tu vai fazer? 2 terços pro céu, 1/3 pro chão. Basicamente isso, tu vai colocar a linha do horizonte na linha de baixo do terço e isso vai fazer com que tu tenha 2 terços pro céu e 1/3 pro chão. E o oposto também funciona. Caso tu tenha visto um vídeo que eu fiz aqui umas 2 ou 3 semanas atrás fotografando um palácio, vou deixar no card aqui caso tu queira assistir. Aquele dia o céu estava completamente branco, completamente sem interesse nenhum, estava completamente... sabe? Tipo, não tinha nada demais no céu. Tinha tanta nuvem que eu não conseguia distinguir entre uma nuvem e outra. Ou seja, não tinha nada de interessante para eu fazer foto naquele dia do céu. Então o que eu fiz? Quando eu fui fazer a foto simétrica lá, eu coloquei 1/3 para o céu, porque não tinha interesse nenhum no céu, e 2 terços para o meu assunto, que o meu assunto era o jardim do palácio e o palácio. Ou seja, eu dei muito mais ênfase no palácio. Outra coisa que a regra dos terços diz pra gente é pra gente colocar os nossos elementos principais ou os nossos assuntos nos pontos de cruzamento dessa grade. Por exemplo, tu tá fazendo uma foto lá de um barco dentro d'água. Tu vai pegar e vai colocar esse barco num desses pontos de cruzamento. E tu ainda pode adicionar a esse ponto de cruzamento, colocar a linha do horizonte em uma das linhas horizontais da tua foto. Isso vai fazer com que a tua foto fique naturalmente mais interessante. Outra coisa que eu acho muito legal de fazer, caso tu tenha visto um vídeo que eu publiquei aqui umas 2 ou 3 semanas atrás, eu não lembro, eu sou péssimo de memória para esse tipo de coisa, eu vou deixar linkado aqui no card, onde eu fiz tipo um autorretrato meu olhando para umas pedras, e eu queria dar uma ênfase na paisagem, como aquela paisagem era grande comparado comigo. E o que eu fiz? Em vez de me colocar no cruzamento dessa regra dos terços, porque eu fiz esse corte dessa foto baseado na regra dos terços. E eu não queria me colocar no ponto de cruzamento, eu queria dar ênfase para as pedras e para a paisagem. O que eu fiz? Eu peguei o terço mais de baixo da direita e me coloquei no meio daquele terço. Com isso eu fiz com que eu ocupasse 1/3 e as pedras e a paisagem ocupassem os outros 8 terços. Ou seja, eu dei uma sensação de escala para a foto muito maior e muito mais legal. E eu acho que eu já falei bastante aqui de regra dos terços, então vamos para a próxima. Quando a gente fala em usar o contraste como regra de composição, basicamente aqui a gente está falando em fotografar diferenças, fotografar opostos. E aqui tem várias formas de tu usar o contraste como regra de composição. Por exemplo, tu pode fotografar luz e sombra. Sim, fotografia é baseado em luz e sombra, mas aqui no contraste ele diz pra gente que tu quer dar ênfase nisso, é uma coisa que tu quer mostrar, a luz e a sombra. Outra coisa, tu pode fotografar, por exemplo, cores opostas, como o verde e o vermelho. Tu já viu aquelas fotos lá de uma rosa num fundo vermelho? Por que ela funciona? Ela funciona porque ela é um clichê? Não, ela funciona porque tu tá fotografando opostos. O verde é o oposto do vermelho, então tu vai fazer com que a rosa se destaque do fundo. Outra coisa que tu pode usar como contraste, novo e antigo. Por exemplo, aqui em Frankfurt aqui é muito legal porque é uma das poucas cidades que o plano diretor da cidade permite construir esses arranha-céus aí de 40, 50, 60 andares. Não sei quantos andares tem, para falar a verdade, aqui os prédios de Frankfurt, mas eles são prédios aí de 2015, 2020, 2010, que são relativamente novos
que contrastam muito com prédios de tipo 1900 e, sei lá, andar para frente. Porque esses prédios antigos contrastam muito com esses prédios novos. Então esse tipo de fotografia eu acho muito legal. Quando eu vou em Frankfurt aqui fazer fotos, eu procuro fazer fotos onde eu acho um prédio antigo com um prédio novo. Então eu acho um tipo de foto muito legal também de tu usar. E claro que tu pode usar outras regras de composição, como a regra dos terços aí que eu mencionei anteriormente. E tem uma outra regra que eu acho fundamental, uma das mais importantes que eu tenho para te passar hoje, que é a regra de tu dar o like nesse vídeo. É muito legal essa regra. E quando tu combina ela com a regra de se inscrever aqui no canal, aí é alegria pura. Tu vai ver, tuas fotos vão ficar muito melhor, tu vai ter uma composição muito melhor nas tuas fotos, só de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Testa aí, se inscreve aqui no canal e dá o like para ver se tuas fotos não vão melhorar na hora. Vamos falar agora sobre molduras naturais. E eu tava pensando aqui como é que eu podia te explicar molduras naturais sem parecer, e aí passa um helicóptero bem na hora que eu tô gravando. Bom, vamos falar um pouco agora aqui sobre molduras naturais, e eu estava pensando aqui como é que eu podia te explicar molduras naturais sem parecer óbvio e repetitivo, porque só o fato de eu falar molduras naturais já é muito implícito, né? Então, por exemplo, tu tem um quadro na parede, esse quadro tem uma moldura lá de madeira, isso é uma moldura artificial. Quando a gente está falando em moldura natural na composição, a gente não quer dizer que a gente tenha que colocar uma planta, por exemplo, ou algo natural da natureza. Quer dizer que tenha que ser algo que já esteja no teu ambiente que tu esteja fotografando. Como, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz há muito tempo atrás, que é fotografando um monastério. E eu estava fotografando esse monastério, quando eu passei por uma das portas dele, eu vi que lá na cidade, no fundo, tinha uma igreja e eu conseguia encaixar ela bem no meio da porta. Então eu usei a porta como uma moldura natural para a igreja, e isso dá uma sensação muito legal na foto. Aí tu pode usar janela, porta, tu pode usar uma árvore, tu pode usar qualquer coisa que tu consiga botar por volta da tua foto e colocar o teu assunto principal no meio dessa moldura natural. Basicamente isso, porque se eu ficar falando muito sobre moldura natural aqui, eu vou ser muito repetitivo, porque não tem muito o que falar sobre moldura natural. É tu preencher as voltas, as bordas da tua foto com alguma coisa e centralizar e dar foco, dar ênfase no teu assunto principal no meio dessa moldura natural. Então basicamente é isso. Vamos para a próxima. Vamos falar agora aqui um pouco sobre a regra de composição por padrões, que basicamente é o conceito que tu tem de integrar uma repetição de elementos de forma que tu consiga favorecer essa repetição de elementos, e assim tu vai formar um padrão. Por exemplo, tu pode sair aí e fotografar um estádio de futebol e esse estádio de futebol tá vazio e tem muitas cadeiras, e em estádios de futebol geralmente essas cadeiras são todas iguais, então tu vai ter um padrão. Ou tu vai fotografar um prédio, que é o caso de uma fotografia que eu tenho minha, que eu acho que é a única fotografia que eu fiz usando essa técnica de composição de padrão, que é um prédio que tem umas janelas todas iguais, do início ao fim são 30 andares, se eu não me engano, e todas as janelas são exatamente iguais. E uma coisa que é muito legal nesse tipo de composição é quando tu consegue quebrar esse padrão. Eu não vou ter nenhum exemplo meu aqui para te mostrar de uma quebra de padrão, mas eu tentei fazer aqui um vidro quebrado nessa janela aí do prédio no Photoshop aqui para te mostrar, só para tu ver como que a quebra de padrão ela fica evidente na tua foto quando tu usa esse tipo de padrão. Então, basicamente, tu fazer uma foto utilizando a regra de composição por padrão é isso. É tu pegar elementos que se repetem e fazer com que isso seja uma forma uniforme na tua foto e fazer com que isso seja uma repetição muito grande para formar um padrão. Linhas guias, ou linhas que guiam, né? Linhas que levam. O que quer dizer isso? Como o nome já diz, são linhas que levam o olhar do espectador, são linhas que guiam o olhar do espectador da foto. E para onde que elas guiam? Elas guiam para onde o fotógrafo quiser. Por exemplo, eu posso fazer com que uma linha guia leve o olhar do espectador, o olhar de quem está vendo a foto, para um assunto principal. Ou eu posso fazer com que uma linha guia
faça com que o meu espectador percorra toda a minha foto sem eu ter um assunto principal. Pode até ser que a linha guia nem seja visível na foto, pode ser que ela esteja ali, mas tu não consiga perceber a presença dela. E o que é muito legal nas linhas guias é que elas causam o efeito de ponto de fuga. Elas causam meio que essa tridimensionalidade na foto, parece que tu consegue entrar dentro da foto, porque tu tem uma profundidade. Isso eu acho muito legal nas linhas guias. E agora eu quero que tu me diga aqui nos comentários o que essas duas fotos aqui têm em comum. E sim, tá óbvio que as duas usam linhas guias, mas elas têm mais uma coisa, que é o que eu te comentei lá no início do vídeo, que eu sou meio aficionado por fazer sempre que eu vou fazer uma foto que tá usando linha guia. E é uma tarefa que não é tão fácil de fazer, porque nem sempre dá certo. E eu não sei como é que eu posso chamar isso, talvez tenha um nome, porque na fotografia tudo já existe, né? Alguém já fez, então eu não sei como é que é. Mas eu gosto de fazer com que a linha guia saia bem do cantinho da foto, independente de qual canto, mas eu gosto de fazer com que a linha saia bem do cantinho. Vamos chamar aqui de linha de canto, ou linha do canto, sei lá. Não sei como é que eu posso chamar isso. Se alguém souber o nome, já coloca aí nos comentários, porque provavelmente já existe, porém eu nunca vi. Mas eu gosto de fazer com que a linha guia saia bem do canto. E isso faz, para mim pelo menos, faz com que a foto tenha uma profundidade muito maior, parece que ela tem uma sensação de 3D muito maior. E para não deixar esse vídeo aqui tão comprido, eu vou deixar esse vídeo aqui só com essas 5 regras, porém tem muitas outras que eu posso trazer aqui para cá nesse formato onde eu falo um pouco sobre as regras e te mostro alguns exemplos. Então caso tu tenha interesse numa parte 2, coloca aqui nos comentários para eu saber e trazer um outro vídeo nesse tipo de formato aqui. E coloca aí nos comentários também caso tu tenha aprendido alguma outra regra de composição que tu não sabia, porque é muito legal esse tipo de interação assim. E seria muito legal se tu pudesse deixar aquele like e compartilhar esse vídeo aí nas tuas redes sociais ou nos teus grupos do WhatsApp. Então é isso aí, até o próximo vídeo e bora fotografar!